Irmãos, a graça do Senhor Jesus Cristo seja sobre nós e em nós. Gostaria de ler com os irmãos novamente 1 Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro 4, verso 7. Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios, a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Vamos orar e pedir que o Senhor nos ajude nesse tempo. Nosso Pai Celestial, escovamos aqui o nosso ser diante de Ti. E o Senhor mesmo conhece todas as coisas e sonda o nosso coração. Conhece profundamente as intenções de tanto quem fala como também quem ouve. Por isso pedimos a cobertura do Teu precioso sangue, para que apenas a Tua pessoa e a porção da Tua palavra possam estar impressos no coração dos Teus filhos, Senhor. Senhor, permite que seres que estão aqui estejam na reunião com uma finalidade. Se o Senhor permite, nós pedimos que o Senhor nos ajude a perceber o que precisa ser percebido pelo Seu Santo Espírito e que o Senhor nos ajude em todas as coisas e também com a definição desse som. Que o Senhor nos livre de toda obra maligna e que o Senhor nos conduza pelo Seu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus Cristo, fortalecendo o nosso homem interior diante de Ti, Senhor, nos fazendo o que precisamos ver pelo Espírito e pela Sua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, 1 Pedro capítulo 4, verso 7, é o texto que o Senhor tem nos dado para poder repartir com os irmãos e apenas mencionar algumas coisas que já nós falamos na semana passada. O som está reverberando. Então, falar de algumas coisas que nós falamos na semana passada e colocar algumas outras coisas diante do Senhor e diante dos irmãos para que nós possamos ponderar juntos nessa manhã. Nós falamos anteriormente, nas últimas duas reuniões, que esse texto de Pedro deve nos lembrar e nos remeter a muitas coisas relacionadas ao tempo do fim, e principalmente a igreja em Laodiceia, e como nosso irmão Dino colocou muito bem, talvez a melhor tradução da palavra Laodiceia não tenha sido a opinião do povo comum, mas o direito do povo comum, ou democracia, e ainda indo mais, quando nós olhamos o texto de forma mais apurada, nós vamos perceber que a igreja colocou o Senhor dela para o lado de fora, e agora o Senhor precisa bater à porta da casa daqueles que estão ali, e o Senhor fala claramente: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, o Senhor diz que ia entrar, ia cear com ele, e ia ter um tempo ali de comunhão, uma coisa mais essencial da vida cristã. Então, quando nós colocamos o dono da casa para o lado de fora, ou para fora da própria casa que é dele, como o irmão Dino colocou muito bem, então você tem anarquia ou iniquidade prevalecendo de forma abundante naquele lugar. Então, nos dias que estamos vivendo, nós precisamos estar bem atentos à nossa própria vida e à condição de cada um de nós, das assembleias e dessa assembleia diante do Senhor, porque o Espírito que está interagindo e trabalhando de forma contundente e batendo de forma forte às portas da igreja é o espírito da iniquidade
que hoje já atua sobre os filhos da desobediência e tem chegado a cada um de nós. E nós precisamos ponderar acerca dessas coisas diante do Senhor, porque o fim de todas as coisas está próximo. E uma das coisas relacionadas ao tempo do fim, como disse o Senhor em Mateus capítulo 24, é que esses dias que nós vivemos seriam caracterizados pelo engano. E o Senhor diz assim: vede que ninguém vos engane. Mas além de nós percebermos e vermos quem está nos enganando, nós precisamos perceber que nós mesmos, nessa condição que podemos estar de Laodiceia, nós estamos nos enganando. Porque quando o Senhor, o sumo sacerdote, que se apresenta para cada assembleia e para a assembleia de Laodiceia, o Senhor fala para ela que você nem sabe da sua condição. Ela não percebe o nível de corrupção, o nível de descobertura, o nível de cegueira e o nível de falta de riqueza espiritual que ela deveria ter e não tem. Ela se acha aos seus próprios olhos, mas o Senhor achou iniquidade nela. E o Senhor achou esse espírito que nós estamos falando de anarquia na igreja, de maneira que as coisas, anarquia nada mais é, ou iniquidade também, subverter aquilo que é direito, subverter princípios, estabelecer coisas humanas, estabelecer coisas que o Senhor não estabeleceu. Então estamos vivendo em dias bem perigosos para a nossa vida espiritual. E precisamos, como disse Pedro, o fim de todas as coisas está próximo, então sede, portanto, criteriosos. A palavra criterioso é aquela palavra sofrôneo, que significa pensar de forma moderada, ter uma mente sã ou estar mentalmente sadio ou saudável. E logo depois a palavra que segue é a palavra sóbrio, que é a palavra nefo, que é estar sereno ou estar controlado. Então, quando nós vivemos essa condição de calmos, serenos e tranquilos, então essa palavra não é precisa ser falada. Mas se estamos agitados no nosso interior, se não temos paz no nosso interior, se não temos quietude no nosso interior, se vivemos uma vida ansiosa o tempo todo, se estamos sendo regidos pelas coisas deste mundo, se essas coisas que estão aí nesse mundo nos inquietam para viver dessa maneira que o mundo está vivendo, então temos que ter preocupação, que talvez o nosso coração não esteja nem sóbrio e nem tampouco estamos pensando de nós mesmos como deveríamos pensar. E Romanos capítulo 12, versículo 3 diz que não podemos pensar além do que convém, precisamos pensar de forma moderada acerca de nós mesmos. Por quê? Porque nós não sabemos a condição do nosso coração. Muitas vezes, nesse espírito de soberba, quando alguns chegam para nós, nós perguntamos um ao outro: e aí, meu irmão, como você está? Estou bem. Precisam de uma coisa? Não preciso de nada. Precisam de oração? Suas orações são bem-vindas. Mas você precisa de alguma correção? Não precisam de correção nenhuma, não. Então, nós nos achamos. E porque nos achamos, precisamos ter cuidados com esses dias e com a nossa própria condição diante do Senhor. Mateus capítulo 11, versículo 29, é um texto bastante conhecido dos irmãos, e apenas citar rapidamente, o Senhor diz: aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e nós teríamos o quê? Descanso para as nossas almas. Há uma necessidade de nós aprendermos dele a sermos humildes e mansos de coração. Sendo humilde e manso, não vamos ter de maneira nenhuma, irmãos, problema com relação a esse assunto. Mas se nós não somos humildes e mansos, nós vamos ter muitos problemas nos dias que estamos vivendo. Apenas citar algumas coisas que estão no Velho Testamento, principalmente no livro de Provérbios, para a gente dar continuação a esse assunto. Estamos falando de pensar de si mesmo como convém, de ter uma mente saudável, e vamos perceber que quando entramos nesse assunto, vamos perceber que aqueles que estão numa condição de soberba não têm uma mente saudável. Por exemplo, falamos da igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia colocou o Senhor para fora. Ela está com a mente saudável? Quando nós chegamos no Velho Testamento, nos profetas, principalmente Isaías e Ezequiel, nós vemos um relato daquele querubim ungido, que ele resolveu, no seu coração, ser igual a Deus e colocar o seu trono ali.
Essa mente está sadia? Não. Quando nós estamos numa condição de soberba, e isso que está aqui em Pedro fala claramente para nós, nossa mente não é saudável. E uma das coisas, quando você lê Provérbios de forma, não vou citar todos os textos, mas alguns textos, apenas para que os irmãos possam ter aí e depois, se quiserem, podem revisitar esses textos. Provérbios capítulo 11, verso 2 diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra. Todas as vezes que nós desonramos o Senhor, desonramos a nós mesmos, desonramos uns aos outros, nossa mente não está sadia. Provérbios capítulo 18, versículo 12, assim: antes da ruína, gaba-se o coração. Quando o nosso coração se gaba dos nossos feitos, quando o nosso coração se gaba além do que convém, quando o nosso coração vai para uma vertente difícil contra a natureza da vida que foi colocada dentro de nós, do Senhor que é manso e humilde de coração, nós vamos perceber, irmãos, que há alguma coisa estranha na nossa mente que nos leva a cair. A consequência de gabarmos de nós mesmos, como diz o livro de Provérbios, é a queda. Provérbio 29, versículo 23 diz: a soberba do homem o abaterá. Muitas vezes nós percebemos porque estamos abatidos, acordamos abatidos. Mas esse abatimento é apenas um sintoma de alguma coisa que está acontecendo em nós mesmos que não procede do Senhor, mas procede da nossa natureza caída, de uma falta de conhecimento do nosso coração diante do Senhor. E quando nós lemos lá Salmo 19, que é um salmo didático de Davi, e Davi dá uma declaração maravilhosa da palavra de Deus, enquanto ele está falando da palavra de Deus, parece que está descontextualizado quando ele chega no seguinte: da soberba guarda o teu servo, e ficarei livre de grande transgressão. Não é pouca, não. Quando nós associamos soberba com transgressão, nós vamos perceber o seguinte: o que é pecado é uma coisa, é errar o alvo, mas transgressão é pior do que o pecado. Transgressão é quando você sabe que você está numa via pública, dentro do seu carro, e o sinal vermelho é estabelecido lá no semáforo e você passa. Isso é uma transgressão. Você sabe que você está errado, mas por conta do desejo de fazer aquilo que está no seu coração, você passa e você comete uma transgressão. Então Davi está dizendo que ele tem uma consciência muito clara do que é a palavra de Deus, que ela é rica, mas muito mais rica do que muito ouro depurado, e ela é mais doce do que o mel e o destilar dos favos, mas ele ainda assim, ele começa a perceber que no mesmo momento que ele está lendo a palavra, que ele está se debruçando diante do Senhor, que ele está desfrutando do Senhor, que ele tem um conhecimento rico do que é a palavra de Deus, ele percebe que a soberba também vai caminhando de forma paralela, e ele para e diz assim: Senhor, da soberba guarda o teu servo, e ficarei livre de grande transgressão. A igreja em Laodiceia, ela sabe, ela não se orgulha daquilo que ela não tem, ela se orgulha daquilo que ela tem. Davi pode se orgulhar daquilo que ele tem, mas quando ele está em contato com o Senhor, ele percebe que ele precisa ser freado. Senhor, me guarda, porque eu conheço a palavra e eu sei que se eu ultrapassar os princípios da palavra vai haver transgressão. Então me guarda, Senhor, porque não é apenas uma transgressão. O Senhor está falando por boca de Davi: ficarei livre de grande transgressão. Quando nós olhamos para a igreja em Laodiceia, nós percebemos que é uma grande transgressão dela para com a pessoa do Senhor, porque ela conhece a palavra, ela conhece a profecia, ela conhece coisas ricas e profundas que estão aqui nas Escrituras, mas, no entanto, ela coloca o Senhor para o lado de fora, ela prefere o seu direito, ela prefere caminhar sozinha com todas as riquezas que foram dadas para ela. Se você olhar bem, nada mais é diferente do que nós temos naquela parábola que o Senhor ensinou lá em Lucas capítulo 15. Vamos dar uma olhada nela e extrair algumas coisas aqui também para a nossa ajuda.
E na semana passada nós estávamos falando sobre a questão dos irmãos mais velhos e dos irmãos mais novos e de como deve ser o nosso trato uns para com os outros, segundo o que Pedro também fala no capítulo 5. Ele diz que os mais novos devem se submeter aos mais velhos. Está correto? Tá, é a palavra de Deus. Mas, ao mesmo tempo, ele diz para os mais velhos e para todos que todos devem tratar com peculiar humildade uns aos outros. Se você é mais novo, você deve ser humilde, se submetendo àqueles que são mais velhos. Mas se você é mais velho, você deve ser humilde no seu trato para com cada irmão que é mais novo do que você. E vamos ver aqui algo interessante em Lucas, capítulo 15, que vai nos falar de uma parábola que a gente sempre conta essa parábola como a parábola do filho pródigo, mas eu vou contar essa parábola de forma diferente e dar outro título para ela. É a parábola, versículo 11, 15 e 11 de Lucas, diz assim: certo homem tinha 2 filhos, o mais moço deles disse ao pai, e no versículo 25, ora, o filho mais velho estivera no campo. É a parábola do filho mais novo e do filho mais velho. Não é apenas a parábola do filho pródigo, como nós muitas vezes estabelecemos. E nós vamos ver que essa parábola tem a ver com Israel, tem a ver com o pastor que dá a vida pelas suas ovelhas e tem a ver com o trabalho do Espírito Santo aqui na figura dessa mulher. Então, uma das ovelhas se perdeu, dentre aquelas 99, aquelas 100, ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela ovelha perdida. Então esse é o trabalho do pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Ele veio até nós. Ele veio apenas para a casa de Israel? Não. Ele também veio para nós gentios. Ainda está com eco. Mas vamos lá. Ele também veio para os gentios. O trabalho do Espírito Santo é o trabalho aqui, através dessa mulher, da figura dessa mulher aqui, que tinha 10 dracmas, uma se perdeu, e o Espírito Santo, de forma muito peculiar, e ele é muito sensível, como é uma mulher, e mulheres são detalhistas, então ela vai procurar justamente aonde aquela dracma se perdeu, e é o trabalho detalhado do Espírito Santo nas nossas vidas, em peculiar, entendeu? Cada um de nós, ele sabe como trabalhar, obrigado, irmão, ele sabe como trabalhar para fazer com que aquilo que precisamos ver da parte do Senhor seja visto. Cada um de nós foi ganho de maneira específica, todos nós recebemos o Evangelho, mas de forma específica o Espírito Santo trabalhou na vida de cada um de nós para nos achar para Deus. Uma vez que fomos achados, uma vez que fomos reconciliados com o Senhor vai ter outros trabalhos em nossas vidas. Mas, continuando aqui no pensamento do capítulo 15, versículo 11, diz assim: continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, dá-me a parte que me cabe dos bens. E ele repartiu os seus haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi ele e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Então ele decidiu no seu coração se levantar, sair daquela condição e ir à casa do seu pai e reconhecer que pecou contra o céu e diante do pai. Também reconheceu que não era digno de ser chamado filho e preferiu ser tratado como um dos trabalhadores. Essa aqui é a história do filho pródigo. Mas dentro dessa casa há também um outro filho, que é o filho mais velho. E olhe como o Senhor faz as coisas. Ora, verso 25: o filho mais velho estivera no campo, e aí, quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo.
E ele afirmou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. O mais velho, em vez de se alegrar, porque o filho mais novo havia se arrependido de ter gastado de forma dissoluta tudo aquilo que o pai tinha dado para ele, e gastar os seus bens, aquilo que o pai tinha dado com as meretrizes, como o filho mais velho vai falar aqui um pouco depois, diz que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Então o pai está à procura dos dois filhos, um que se desviou e outro que está dentro da casa desviado e nem sabe. Hein? A parábola dos dois filhos perdidos, um mais velho e outro mais novo. Exatamente. Mas ele respondeu, verso 29, a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me destes um cabrito sequer para alegrar-se com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandastes matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Então ele não tinha queixa, ele não tinha do que se queixar, mas olhe só, a queixa dele é justamente do filho o quê? Mais novo. E naquele pensamento que nós estávamos falando anteriormente, Deus coloca em ciúmes os mais velhos, usando os mais novos para fazer com que aquilo que está no coração, lá no interior, que ninguém sabe, mas o Senhor sabe. Uma das formas de Deus tratar com a soberba em nossas vidas é provocar ciúmes em nós que somos mais velhos. E usa, muitas vezes, as coisas dos mais novos para tratar com a nossa vida. Veja um texto maravilhoso em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Esse é um princípio, irmãos, que está no coração do Senhor e que o Senhor usa para tratar com a nossa vida e aos que são mais velhos, esse assunto que está no coração é manifestado. Ciúmes nada mais é do que um dos braços do orgulho. Quando o inimigo quis ser igual a Deus, o que é que ele quis? Ele teve ciúmes. Verso 26 diz assim: irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Não é uma loucura aos nossos olhos o que o pai fez com esse filho mais novo? O que o filho mais novo disse, na verdade, para o seu pai foi o seguinte: para mim você está morto, e eu quero metade da fortuna que me cabe como herança. Isso é a loucura dele. E ele sai com esse propósito de gastar tudo que o pai tinha dado para ele. E ele gasta tudo, e gasta com as meretrizes, e aí, quando termina tudo, ele volta para casa, depois cai em si, e ele verifica que na casa do pai há o quê? Fartura. E ele está passando por necessidade. Não é insano o que o pai faz? O pai se alegra, não repreende ele, não diz que ele está errado, não coloca ele em disciplina, mas muitos pegam esse texto aqui para dizer que quem erra não entra em disciplina. Não é o caso, é um entendimento equivocado das Escrituras, mas aí o que é que acontece? A atitude do pai para com esse filho é também para provocar o que precisa provocar no filho mais velho, manifestar o coração dele e perceber que o coração dele também está completamente inadequado. Ele está tão perdido quanto o filho que foi embora. Então, aos nossos olhos, não parece ser um negócio sadio, irmãos, o que o pai fez. Aos nossos olhos, é sadio o que Deus fez conosco?
Aos nossos olhos, Deus nos dá graça quando merecíamos o inferno? Aos nossos olhos, Deus pega o seu Filho bendito, as delícias do coração dele, e dá para morrer por nós? Compreende? Então Deus tem uma forma diferente de lidar com as coisas, e nós precisamos aprender com Deus a como lidar uns com os outros, e Deus faz isso. Ele pega aqui, como diz, voltando ao texto: não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada que são, a fim de que ninguém se vanglorie na sua presença. Como é que Deus cria primeiro os anjos, mais fortes do que nós em poder, em sabedoria e em inteligência e força, mas no coração dele, antes da fundação do mundo, ele tinha um propósito de nos criar a sua imagem e semelhança. O que é que Deus fez? Colocou em ciúmes aquele que achava que era alguma coisa e não é, porque só o Senhor é o grande eu sou. E temos esse princípio dentro de nós pela vida que recebemos no nosso espírito, irmãos. Esse princípio aqui, a fim de que ninguém se vanglorie na presença do Senhor. Nós não temos motivo nenhum de nos vangloriarmos na presença do Senhor. Pelo contrário, nós temos muitos motivos, irmãos, para nos arrependermos em lágrimas por muitas coisas. Mas o Senhor escolhe justamente essas coisas loucas para provocar aquelas que acham que são. E a gente vai dar um passeio por alguns textos para você verificar como o Senhor faz dessas coisas. Aí um irmão me perguntou: vem cá, irmão, Deus coloca em ciúme? Coloca sim. E tem esse texto nas Escrituras? Tem. Vamos para Romanos. Romanos capítulo 9, 10 e 11 está falando de Israel, da soberania de Deus em Israel, da desobediência de Israel, da dificuldade de Israel em se submeter e, pelo contrário, se rebelou para com o Senhor. Mas, no meio de todos esses assuntos, nós podemos assim dizer: Deus deveria rejeitar Israel para sempre. Mas a rejeição do Senhor a Israel é temporária. Ele vai ser novamente enxertado na videira verdadeira e vai produzir os frutos que o Senhor deseja. Mas olhe o que é que Paulo diz aqui, um texto bem interessante para a gente depois considerá-lo em oração para a nossa própria vida diante do Senhor. Capítulo 11 de Romanos diz assim: pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum, porque eu também sou israelita, da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, a quem de antemão conheceu. Ou não sabeis o que a Escritura refere a respeito de Elias, como insta perante Deus contra Israel, dizendo: Senhor, mataram os teus profetas, arrasaram os teus altares, e só fiquei, e procuram tirar-me a vida. Que ele disse, porém, a resposta divina: reservei para mim 7.000, que não se dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente segundo a eleição da graça, e, se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou, e os mais foram endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: tornou-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição, ou retribuição. Escureçam-lhes
os olhos para que não vejam, e fique para sempre encurvadas suas costas. Pergunto, pois, porventura tropeçaram para que caísse? De modo nenhum, mas pela sua transgressão veio a salvação a quem? Aos gentios, para pô-los em quê? Em ciúmes. Quem é mais velho? Israel. Quem são os mais novos? Os gentios. O Senhor usa essas coisas para poder pôr um ao outro com ciúmes, mas, na verdade, o ciúme de Israel manifesta, de fato, o seu coração rebelde para com a pessoa do Senhor. Percebe, irmãos? Então, o Senhor usa essas coisas no meio dos irmãos, o relacionamento dos mais velhos com os mais novos, para que uma lição seja aprendida da nossa parte e nos humilhemos na presença do Senhor. Uma outra pergunta também que foi feita: irmão, você falou do Velho Testamento, e no Novo Testamento nós podemos ter alguma coisa relacionada a esse assunto de irmão mais novo e irmão mais velho? Claro, irmãos. A palavra, ela segue, a palavra é um curso, e ela vai finalizar no livro de Apocalipse. Então, se ela é um curso de sequência de princípios e valores que estão ali, que são agregados, são aumentados na revelação, então vai chegar um determinado momento que o Senhor vai culminar todas as coisas. Então, quando nós olhamos bem o Novo Testamento, nós vamos para o livro de Atos, vamos pegar algumas coisas aqui que penso que sejam interessantes para que a gente possa também estar aí diante do Senhor. Atos, capítulo 15. No versículo 36, que nós temos parte da história aí, na verdade, finalizando a cooperação mútua aí de Barnabé e Saulo, que veio a se tornar Paulo. E veja o que é que aconteceu aí no versículo 36. Alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades, nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos. Mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara deles na Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Então, a ponderação de Paulo era justa. Então, esse irmão se afastou e agora você quer trazer ele novamente, mas sempre considerando que Barnabé é aquele irmão que sempre está exortando, encorajando uns aos outros. E graças a Deus nós temos alguns Barnabés entre nós. Então, nós temos aqui Barnabé que sempre está incentivando. Então, Marcos realmente não deveria fazer o que fez, mas ainda o Senhor, pelo Espírito, ainda continuava mostrando a Barnabé que João Marcos era necessário para a obra. E João Marcos, que estava no início do seu serviço, ministério e cooperação, precisava de ajuda. Mas Paulo, veja o que Paulo fala aqui, verso 38, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastara desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve entre eles tal desavença que vieram a separar-se. Então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Isso aqui está cheio de princípios espirituais para a obra e para a igreja. Mas uma das coisas que eu quero salientar para os irmãos é que entre esses irmãos, Barnabé e Paulo, houve uma desavença, eles quebraram o pau, e quebraram o pau com vontade, por causa de João Marcos, que não deveria seguir viagem com eles. Seguindo um pensamento ministerial, e quando eu falo sempre pensamento ministerial, eu falo de um pensamento da igreja a serviço do ministério, porque isso não existe biblicamente. Os ministérios são para a igreja não é para os ministérios, mas os ministérios, todos eles são para a igreja. O Senhor deu os homens dons como presentes de Deus para a vida da igreja, para que, através do ministério e serviço desses irmãos, esses irmãos fossem aperfeiçoados no seu serviço, fossem colocados ferramentas, pudessem cooperar junto com o trabalho ali, mas para que eles pudessem produzir a edificação de si mesmo em amor, como diz Paulo em Efésios. Mas esses dois irmãos quebraram o pau, e dentro dessa visão ministerial,
os irmãos pensam da seguinte maneira: o mais velho é o que tem que prevalecer. Mas aqui Saulo é o mais novo. Eles quebram o pau, mas olhe bem os textos aqui no finalzinho, diz assim, verso 39, houve entre eles tal desavença que viera a separar-se, então Barnabé, levando consigo a Marcos, navegou para Chipre. Foi uma decisão dele pegar Marcos e ir para Chipre. Mas olha a decisão de Paulo. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, olha essa palavra, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. O Senhor honra os princípios. Deus não honra simplesmente o homem por ele ser mais velho. O princípio da obra de Deus está aqui, Atos capítulo 13. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. E ele, jejuando e orando, o Espírito Santo disse: separai-me agora a Barnabé e a Saulo para a obra que eu vos tenho chamado. Barnabé é o mais velho nessa lista e Saulo é o mais novo. E como é que eles saíram? Eles saíram para a obra encomendados pela igreja. Aqui o princípio é o mesmo. Eles saíram, Paulo aqui lembrou do que o Espírito Santo fez e agora retorna ao princípio. Quebrei o pau lá com o nosso irmão Barnabé, mas o princípio prevalece. Então Deus sempre vai fazer com que o seu princípio prevaleça, e se permanecemos no princípio de Deus, nós temos a bênção do Senhor. O assunto vai ser resolvido mais tarde. Por que eu digo que vai ser resolvido mais tarde? Veja alguns outros textos que nos falam de que o assunto foi resolvido. Quando nós chegamos em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 9, Paulo está escrevendo a Timóteo, ele está no final da sua vida. Paulo já percebeu muitas coisas. Paulo também é como nós, demos algumas mancadas, mas era um homem que estava na presença do Senhor e se tornou espiritual, e no final da sua vida, cheio do Senhor, o que é que ele fala? Procura vir ter comigo depressa, porque Demas, verso 9, 2 Timóteo capítulo 4, verso 9, verso 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Somente Lucas, que é o médico, está comigo. Toma contigo a quem? A Marcos, e faz o quê? Traze-o, pois me é útil para o ministério. Aí a gente pergunta, como é que João Marcos se tornou útil para o ministério? O ministério de Barnabé. Você compreende? Mas só que a partir desse momento da desavença e daquilo que Barnabé tomou como caminho, levando João Marcos, e Paulo tomou como caminho, encomendado pela igreja com Silas, prevalece o princípio do Senhor. Mas depois de um tempo você percebe que Paulo está dizendo aqui, Marcos me é útil para o ministério. Mas o ministério escondido de Barnabé foi feito na vida de Marcos. Você percebe que Deus não perde nada? O Senhor está trabalhando o tempo todo? Então isso é extremamente importante. Mas olhe também outro texto que também é interessante. Gálatas, que Deus também vai usar Paulo para tratar com a vida de dois irmãos. Barnabé está dentro do trabalho também. Gálatas capítulo 2, versículo 11 diz assim: quando, porém, Cefas, que é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe. Opa! É isso mesmo? Exatamente. Quando, porém, Cefas veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara o quê? Repreensível. Está isso aí na sua Bíblia? Está ou não está? Ou só está na minha? Está aí. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, que era aquela turma forte, você tem alguns irmãos que quando eles chegam, você já teve essa experiência, quando eles chegam você dá uma tremidazinha? Esses são da turma de Tiago. Porque os da turma do Senhor Jesus Cristo
Quando ele disse para mim e para você, vinde a mim, você tremeu ou foi? Você foi, não é? Eu também vim. Você teve medo dele? Eu também não tive. Foi a melhor experiência da minha vida. Mas é impressionante, os da turma do Tiago, da lei, quando chega, não era nem Tiago, eram os da turma de Tiago. Chegou e aí, até Cefas tremeu, Cefas aí deu uma escorregada. Irmãos, temamos ao Senhor. Não temamos o homem, não. Se temermos o homem, nós estamos estragados. Valorizamos o homem e deixamos o Senhor de lado. Nós precisamos ser intrépidos pelo Senhor. E aquilo que o Senhor, se é o Senhor que está mandando fazer, então faça. Se é o Senhor, se é você que está querendo fazer, então trema. Mas nós não devemos, de maneira nenhuma, irmãos, tremer diante de ninguém. Claro que temos que ter respeito e honra, como diz a palavra de Deus, mas isso aqui não pode acontecer no meio dos irmãos. E aí, com efeito, verso 12, antes de chegarem, algum da parte de Tiago comia com os gentios, quando, porém, chegaram, afastou-se e, por fim, veio apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, ao ponto de o próprio Barnabé ter sido deixado levado pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do Evangelho, disse a Cefas na presença de todos: se sendo tu judeu, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios. E aí Paulo prossegue com relação a isso que está acontecendo aqui. Tanto Pedro, que é Cefas, como também nosso irmão Barnabé, eles dissimularam como os da parte de Tiago chegaram. Paulo é usado pelo Senhor para tratar com a vida de Paulo. Estou falando alguma coisa estranha? Pedro, estou falando alguma coisa estranha? Está aí na palavra? Tá. Então, a partir desse momento, Pedro deveria ficar furioso. Eu vou pegar aquele irmão mais novo. Eu vou pegar Paulo. Eu vou tratar com a vida desse irmão, porque ele precisa ser colocado no seu devido lugar. Mas vamos ver a reação de Pedro, historicamente falando, nas Escrituras, e você confere qual é a reação de alguém que realmente reconheceu que estava errado, precisava de correção, e o Senhor estava trabalhando na vida de Pedro, porque ele já era um homem espiritual, mas o Senhor usou Paulo para que esse assunto se evidenciasse mais ainda. Quando nós pegamos Pedro, eu acho que é 2 Pedro, se eu não estou enganado. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 14, diz assim: por essa razão, pois, amados, esperando estas coisas, empenhai-vos por ser achado por ele em paz, sem mácula e irrepreensíveis. E tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, então Pedro lia as epístolas de Paulo. Não ficou zangado por conta disso, não quero mais saber dos escritos de Paulo. Mas Pedro lia as epístolas de Paulo. E aqui ele está incentivando os irmãos. Tem coisas, veja só, ao falar acerca desses assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, que os ignorantes e instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras para a própria destruição deles. Mas vamos perceber o seguinte, que Gálatas é escrito por Paulo no ano mais ou menos entre o ano 49 a 55, mais ou menos essa data. Só que 2 Pedro é escrito no ano 66. Então o que aconteceu lá no livro de Gálatas era anterior à carta de Pedro. Pedro não ficou com problema com Paulo. Pedro trata Paulo como o amado irmão Paulo. Ele fala de coisas difíceis
como em todas as suas epístolas, mas Pedro lia Paulo. Você compreende, irmãos? Quando nós estamos debaixo do governo do Espírito Santo, nós vamos perceber, segundo o que Paulo escreveu, que precisamos considerar uns aos outros inferiores a nós. Não, acho que não estou equivocado, não, irmão. Acho que precisamos considerar uns aos outros inferiores a nós. Não é isso que Paulo disse? Não, precisamos considerar uns aos outros o quê? Superiores a nós. Não importa qual tempo de vida que você tenha, nem cronologicamente, nem diante do Senhor. Se a palavra de Deus é a palavra de Deus, e de fato é, 100% o que está aqui em nossas mãos é a palavra de Deus, ela não contém a palavra não, ela é a palavra de Deus. Então, se ela é a palavra de Deus, precisamos considerar uns aos outros o quê? Superiores a nós. O que é que Deus está tratando, irmãos, em toda a história da igreja, em toda a história do povo de Israel? Um simples fato, você pode fazer essa leitura das Escrituras dessa maneira, está tratando com a soberba dos seres humanos. Mas com relação ao seu próprio filho, o testemunho que nós temos de Paulo pelas Escrituras é que deve haver em nós o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus. Ele se deixou se esvaziar, nós não nos deixamos esvaziar. Nós queremos crescer em Cristo, claro, todos nós queremos crescer em Cristo, mas nós precisamos dar uma mirada muito boa no espelho da nossa casa e verificar, irmãos, o estado do nosso coração. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, precisamos ser o quê? Criteriosos e sóbrios, a bem das nossas orações. Porque muitas das nossas orações, elas param e nós não sabemos por que parou. Mas você já percebeu o livro de Hebreus, que nos fala no capítulo 4, Hebreus, capítulo 4, versículo 14, que diz o seguinte: tende, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Versículo 16 é um versículo bem encorajador, irmãos, para os dias que nós estamos vivendo. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Duas coisas também estão paralelas nas Escrituras, desde Gênesis até o livro de Apocalipse. Uma é governo e a outra é a graça. Nos rebelamos contra o governo de Deus, caímos na pessoa dos nossos pais e continuamos caídos até nós termos a experiência que nós tivemos com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele nos ergue e nos coloca novamente na linha do governo de Deus. A graça é uma capacitação maravilhosa que recebemos da parte do Senhor para fazermos o que é impossível para a vida humana fazer. Mas você tem duas coisas aqui que são extremamente importantes e que em tempo nenhum elas fizeram isso. Mas aqui no livro de Hebreus diz assim: acheguemos confiadamente, sem temor nenhum, junto ao trono, mas é o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Irmãos, qual é o dia que nós não precisamos da graça do Senhor? Mesmo quando a gente não pega a Bíblia para ler, mesmo quando a gente não tem tempo de oração, mesmo quando a gente não pega nenhuma literatura para ler, mesmo que a gente não faça nada, ou até mesmo a gente chega assim no final do dia: Senhor, eu tive um dia, qual foi a produtividade? Eu fui proativo em quê? No sentido espiritual? Em nada. Mas você chega no final do dia, você conta com o quê? Você conta com a graça de Deus, irmãos. A graça é a capacitação que o Senhor nos dá para estarmos debaixo do governo do Senhor. Mas só que tem o seguinte: qual é o lugar mais alto desse universo?
Já pensou? O lugar mais alto desse universo, irmãos, é o trono. E acima, e o que está sentado no trono é mais sublime do que o trono. Você pode ser igual a ele? Você pode pensar em ser igual a ele? Mas há uma condição, irmãos: a graça só flui por lugares mais baixos. Cachoeira invertida só em desenho e filme de ficção científica. Mas o princípio de Deus é que o lugar mais alto do universo está ocupado por aquele que está à destra da majestade nas alturas. Ele é rico em graça. Ele, na verdade, é cheio de graça e de realidade. Então, a graça, ela nos humilha. Porque quando nós chegamos ao trono da graça, nós chegamos lá, é o trono da graça, mas o Espírito Santo diz assim: chegue confiadamente. Mas, Senhor, é o trono, mas está cheio de graça. E quando nós chegamos lá, nós vamos receber o quê? Se você se achega ao trono da graça, você vai receber o quê, irmão? Graça. E se você pecou, o que é que Deus tem do seu trono para mim e para você? Onde abundou o pecado. Mas a graça só pode superabundar quando nós nos humilhamos na presença do Senhor. A graça só flui por lugares mais baixos. Então o Senhor usa essas coisas, os irmãos mais velhos, os irmãos mais novos. O Senhor usa as circunstâncias nas quais nós estamos. O Senhor usa as enfermidades, as lutas, as dificuldades, nosso temperamento difícil. O Senhor usa a nossa esposa, usa o nosso marido, usa os nossos filhos. Usa todas as coisas, sabe para quê? Para que nós possamos aprender dele, que é manso e humilde de coração, para que tenhamos descanso nas nossas almas. Aquele que é manso e humilde de coração é cheio de graça. E quando nós nos achegamos, irmãos, para aprender dele, vamos receber graça da parte do Senhor. E aí, quando nós recebemos essa graça, nós nos achamos melhor do que os outros? Se o que temos experimentado é graça, irmãos, essa graça deve nos humilhar diante de Deus. Mas tem algo maravilhoso que a graça faz. Sabe o que a graça faz? Coloca a nossa mente sadia. A soberba nos torna insanos, como houve insanidade no querubim, como houve insanidade em nossos pais Adão, como houve insanidade em muitos daqueles que estão aqui nas Escrituras. Mas quando a graça de Deus vem, coloca a gente o quê? Da maneira sadia que Deus quer. Então nós precisamos, irmão, pedir ao Senhor que Ele nos ajude a compreender esse assunto pelo Espírito, pararmos de nos queixarmos uns aos outros, pararmos de julgarmos uns aos outros, pararmos de nos acharmos que somos melhores do que os outros, entendeu? Deve haver em nós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. E para terminar, vamos ler esse texto. No livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Eu queria terminar hoje, mas o Senhor nos ajude. Diz assim: tende em vós, Filipenses capítulo 2, versículo 5, tende em vós o mesmo sentimento, ou o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Na minha opinião, seria melhor se ele fosse traduzido como pensamento. Nós sentimos como sentimos, porque pensamos da maneira que pensamos. Então deve haver o mesmo pensamento que também houve em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo, a palavra kenosis está aí, se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, além de se esvaziar, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Pedro diz assim: Deus resiste ao soberbo,
mas dá graça aos humildes. Então, qual é a escolha que nós precisamos fazer? Olhe bem a circunstância que o Senhor está colocando cada um de nós. O mesmo sol que endurece o barro é o mesmo sol que amolece a cera. Se formos humildes, nosso coração amolece. Se formos soberbos, vamos endurecer até o barro e rachar. Então, irmãos, baixemos nosso semblante diante do Senhor. Esquadrinhemos nossos caminhos e voltemos a Ele. Que o Senhor nos ajude. Nosso Pai Celestial, nós pedimos a Ti que o Senhor nos ajude a podermos ver esse assunto de forma mais profunda do que podemos falar aqui, Senhor. O Senhor mesmo atrai o nosso coração para Ti, para que o cheiro, Senhor, da Sua presença possa inundar o nosso coração. E como um bom perfume nós possamos, Senhor, ir até o Senhor e nos enchermos de Ti mesmo, Senhor. Possa fortalecer o nosso espírito, possa nos guardar na Tua presença, cobrir-nos com o Seu precioso sangue e fortalecer-nos para que possamos ter mais uma jornada diante de Ti. Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos ajude a ver o que precisamos ver na luz da Sua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. E fique apenas, Senhor, aquilo que é Teu no coração dos irmãos. Que, como disse Teu servo João, convém que o Senhor cresça e que nós diminuamos. A nós sempre o corar da vergonha, mas ao Senhor toda a glória. Amém. Deve existir dentro de nós o sentimento que houve também em Jesus. De poder.
e toda